Bem-vindo ao Grandes Livros Resumidos, onde transformamos a literatura clássica em experiências rápidas. Hoje, vamos explorar Vox, de Christina Dauscher, um romance distópico que aborda poder, controle e as consequências do silêncio. Vamos desvendar a história e ver o que acontece quando uma sociedade retira das mulheres suas vozes, literalmente. Em Vox, somos apresentados à doutora Jean McClellan, uma renomada linguista que, há alguns anos, tinha uma carreira promissora pela frente. A história se passa em um futuro nos Estados Unidos, onde o romance retrata um regime teocrático que restringiu drasticamente os direitos das mulheres. Sob o novo governo, as mulheres têm permissão para falar apenas 100 palavras por dia. Esse controle é imposto por um dispositivo chamado contador, que conta o número de palavras que uma mulher fala. Quando ultrapassam sua cota diária, o contador emite um choque doloroso. Jean vive com seu marido, Patrick, um oficial do governo que parece ter abraçado totalmente a nova ordem, e seus 3 filhos. A sociedade é rigidamente segregada, com os homens desfrutando das liberdades do mundo anterior, enquanto as mulheres são relegadas ao silêncio e à subordinação. A vida cotidiana de Jean é reduzida a quase completo silêncio, até que um dia tudo muda. O governo, enfrentando uma crise médica, recorre à sua expertise. Eles precisam que ela ajude a desenvolver uma cura para uma doença que está se espalhando rapidamente e que apenas mulheres podem contrair. As habilidades de Jean estão em alta demanda, mas há um preço. Ela só poderá trabalhar se usar um contador, assim como todas as outras mulheres, para controlar suas palavras. Este é apenas o começo da batalha interna de Jean entre sobreviver nesse regime opressor e resistir às suas forças desumanizadoras. A vida de Jean é consumida pela limitação de palavras e as frustrações que enfrenta são profundas. Suas interações com os filhos são curtas e tensas, e seu relacionamento com Patrick está desgastado. Ela não pode mais se expressar livremente, e o peso psicológico disso é evidente. Vemos Jean tentando manter o controle sobre sua família, enquanto questiona silenciosamente sua existência nesse regime. À medida que a história se desenrola, percebemos que o silenciamento das mulheres não é apenas físico, mas também social e emocional. Elas são proibidas de falar contra o regime e devem se submeter, encolhendo-se em silêncio, mesmo diante da tirania. No entanto, ao começar seu trabalho no projeto para desenvolver a cura, Jean se reconecta com uma antiga amiga, a doutora Nix, uma linguista que compartilha sua resistência ao sistema. Nix incentiva Jean a trabalhar com ela em formas de resistir. Embora o foco inicial de Jean seja salvar sua própria família, ela começa a perceber as implicações maiores do que está acontecendo. Ela não é apenas uma vítima passiva desse regime. Ela pode ser a chave para derrubá-lo. Através dos olhos de Jean, vemos os efeitos sutis e insidiosos do controle patriarcal sobre as vozes das mulheres e testemunhamos sua crescente consciência sobre as implicações pessoais e políticas do silêncio. Enquanto Jean se aprofunda na pesquisa médica, ela descobre que a doença é resultado das políticas opressivas do regime, tornando as mulheres mais suscetíveis a ela. Essa revelação intensifica seus sentimentos de traição e indignação. Sua luta interna se fortalece à medida que ela é forçada a equilibrar a necessidade de sobreviver com o desejo de se libertar do controle do regime. Enquanto isso, a situação em casa fica mais tensa. A conformidade de Patrick com o regime é evidente. Ele não é apenas um participante passivo no silenciamento das mulheres, mas também se beneficia disso. Sua falta de empatia pela situação de Jean começa a se tornar mais aparente, e a distância entre eles cresce. Ele defende as ações do regime, citando-as como necessárias para manter a ordem e o progresso. Apesar da crescente tensão em casa, a determinação de Jean começa a se solidificar. Ela começa a se encontrar secretamente com Nix, explorando possíveis soluções para os abusos do governo. Jean compartilha com Nix um plano para contrabandear um antídoto para a doença que afeta as mulheres, burlando as restrições impostas pelo governo. À medida que suas reuniões secretas continuam, Jean se vê cada vez mais atraída pela resistência, percebendo que sua expertise é vital não apenas para curar a doença, mas também para resistir à tirania que tomou conta de seu mundo.
A tensão aumenta, e Jean se vê diante de uma escolha difícil: continuar cumprindo as ordens e proteger sua família ou arriscar tudo para lutar de volta e recuperar sua voz. À medida que Jean se envolve mais na resistência, seu relacionamento com Patrick começa a se deteriorar. As rachaduras no casamento se tornam impossíveis de ignorar. O silêncio de Jean, antes um símbolo de sua conformidade, passa a simbolizar sua rebelião interna. Ela já não quer viver em um mundo onde sua voz não tem valor, mas o custo de se manifestar é alto. Seu envolvimento com a resistência traz consequências perigosas. Patrick descobre sobre as reuniões secretas de Jean com Nix e a traição é imediata. Ele a entrega às autoridades, em um ato de punição brutal. O regime coloca Jean sob vigilância intensificada, monitorando cada movimento e palavra. Eles a forçam a usar um dispositivo o tempo todo, aumentando a pressão e o perigo. À medida que suas opções se estreitam, Jean enfrenta a dura realidade de que sua vida, sua família e sua carreira estão em risco. Seu relacionamento com Patrick está além da reparação, e a traição a corta profundamente. Mesmo diante da traição, a determinação de Jean só cresce. Agora, ela entende completamente a opressão do regime e não tem escolha a não ser agir, independentemente das consequências. No clímax da história, Jean decide se levantar, ciente de que isso pode lhe custar tudo. Ela e Nix finalizam o plano para liberar o antídoto, visando libertar as mulheres afetadas pela doença. No entanto, a missão não é simples. Enquanto correm contra o tempo, enfrentam obstáculos intermináveis: a vigilância, a resistência das forças do governo e seus próprios medos sobre o que pode acontecer caso falhem. Jean finalmente confronta Patrick, que tenta convencê-la a abandonar a rebelião pelo bem de sua família. Mas Jean, agora completamente desperta para o horror do mundo em que vive, recusa. Ela escolhe se manifestar, tomar de volta a voz que lhe foi roubada. Com coragem, determinação e a ajuda da resistência, Jean completa sua missão e prepara o terreno para um novo futuro. Embora a história termine de forma agridoce, a jornada de Jean é uma de autolibertação e recuperação do poder sobre seu próprio corpo e voz. Vox explora temas como poder, silêncio e os perigos do autoritarismo desenfreado. O tema central do romance é o poder da voz, tanto literal quanto metaforicamente, e como o silêncio pode ser usado como uma ferramenta de opressão. O regime de Vox não busca apenas controlar a fala das mulheres, mas também seus pensamentos, ações e identidades. A jornada de Jean examina como o silenciamento das mulheres leva à desumanização e marginalização de um grupo inteiro, reduzindo-as a meros recipientes de reprodução e serviço. O romance também aborda a cumplicidade daqueles que se conformam com regimes opressivos, como é o caso de Patrick. Sua disposição de trair sua esposa pelo bem do status quo reflete como os indivíduos podem se tornar insensíveis à crueldade quando isso lhes beneficia. O livro nos desafia a refletir sobre nossos próprios papéis na sociedade e como o poder pode facilmente corromper. Ele pergunta o que acontece quando permitimos que o medo e o controle ditam nossas vidas e como podemos recuperar nossas vozes quando elas nos foram roubadas. Vox é um poderoso lembrete da importância de se manifestar contra a injustiça. Não importa o custo. Obrigado por assistir a este resumo de Vox, de Christina Dauscher. Se você achou o vídeo interessante, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Fique ligado para mais resumos e análises aprofundadas.